A gente conversa com Deus, tem aquele tempo a sós com Ele, e Deus fala cada coisa, né? Cada coisa com a gente. A gente tem tantas lutas, e hoje nós vamos falar, até para quem viu aí já o tema, a gente vai falar sobre tentação. Uau! Esse lance, né? O que te vem à cabeça quando eu falo tentação? O que te vem à cabeça quando eu falo assim, tentação? O que é que vem à cabeça? Primeira coisa que te vem à cabeça, se eu falo para você assim, tentação, você pensa no quê? Eu acho que na cabeça de cada um aqui é uma resposta. Mas o que você faz com a tentação quando ela vem? Será que é legal ter medo da tentação? Temer a tentação? Ou será que aquele lá, eu não tenho medo da tentação, não. Eu não tenho medo de cair. Senão eu fico assim nessa neura, com medo da tentação, com medo de cair, com medo de ser reprovado, e aí eu fico preso à tentação do mesmo jeito. Se eu dissesse para você que a gente vai ler um texto agora, onde Paulo fala assim, nem uma coisa, nem outra. Com relação à tentação, você tem que ganhar alguns discernimentos, meus irmãos. Porque essa epístola que a gente vai ler, onde vai estar o texto aí da nossa meditação, Paulo escreveu a uns caras de uma igreja complicada. A igreja estava passando por um momento onde ele olhava para a igreja e falava, tem uns caras aí que estão na igreja, mas não são do corpo de Cristo. E tem uns que são do corpo de Cristo, mas precisa ser repreendido, porque estão fora da visão de Deus, do andar no Espírito. E tem uns aí que eles estão tentando, mas em média, pelo que quando a gente lê a primeira epístola de Paulo, a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, era um lance assim, essa igreja aí, vocês não estão, Deus não está aprovando o que vocês estão fazendo, não. E no meio de tudo isso, lá no capítulo 10, ele vai resolver um problema que eles estavam tendo, porque uns falavam assim, aí você já vê o contexto da coisa, para você começar a perceber o que eu estou te dizendo. Tinha uns caras que perguntavam assim, pode comer carne sacrificada aos ídolos? Então, por exemplo, tipo assim, se você souber que uma bala foi dedicada a Cosme e Damião, você pode chupar a bala? Você come esse docinho? E se você não souber e comer? Então, mais ou menos era esse lance lá da igreja aos Coríntios. Alguns falavam assim, não, sabe por quê? O lance era assim, eles tinham tinham um culto lá em Corinto, que rolava de tudo, e tinha assim como para os judeus, eles sacrificavam animais, e o melhor da carne ficava para o sacerdote. E esse culto tinha crescido tanto que sobrava carne, e sobrava os melhores pedaços da carne. Aí o cara falava assim, e aí, o que eu faço com essa carne? É tipo assim, sobrou a picanha, vamos fazer um churrasco. Mas era tanta picanha que não dava para o sacerdote comer ele só, entendeu? Aí o que ele fazia? Ele vendia no mercado por um preço bem baixinho. E aí os sacerdotes ganhavam uma grana, e o cara do mercado podia pegar aquela carne de primeira e vender num custo mais baixo, e era atraente. Bom, beleza. Só que aí qual que era a parada? Você imagina só, tinha uns caras na igreja que falavam assim, fulano, cara, qual é, cara? Você foi comprar, pode passar, minha irmã, tudo bem com você? É super de Deus ou não? Então, aí o cara falava assim, cara, você sabia que essa carne que você comprou mais barata aí, ela foi oferecida lá nos cultos aos demônios?
Cara, você está comendo carne sacrificada. Aí, tinha o grupo das pessoas que diziam assim, mas vem cá, quem é maior, Deus ou os demônios? Olha só, Deus. Esses ídolos que eles acham que são deuses? Não, tudo mentira. Eles acham que são deuses, mas na verdade eles estão cultuando a demônios. Então, como eu sou de Deus, eu sou maior, eu sou mais forte, eu como e não acontece nada comigo, entendeu? Então, aí Paulo até fala assim, que bacana, você que é mais forte, então, eu vou dizer uma coisa para você que é mais forte, que pode comer carne, e Paulo até concorda, é verdade, os ídolos nada são. Se você for na casa de alguém, e ele oferecer para você carne, não vai perguntar para ele assim, escuta, essa carne que você está servindo aqui, é aquela que já passou lá naqueles cultos, e você comprou mais barato no açougue? Paulo fala, não, se o cara te colocar na mesa, o que é para fazer? Come, filho. Você não vai ficar perguntando para o cara que está te servindo um jantar, um almoço, se a carne veio de onde, não vai perguntar, cara. Então aí, ele falou, então vocês estão certos, vocês que comem a carne, lá na casa do fulano, está certo. Você vai ficar perguntando, não come, vai te fazer mal? Não, porque o ídolo nada é, maior o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Então pronto, é a mesma coisa de você comer um biscoitinho, uma bala, dos Cosme, Jamião, seja lá o que for, ele não tem poder de fazer nada. Tem gente que fala, estou com dor de barriga, será que eu comi alguma comida sacrificada? Pega a tua mão, mete na tua barriga e fala, sai doença em nome de Jesus. Se tem alguma coisa que eu comi, que algum demônio quer fazer, maior que está em mim do que aquele que atua no mundo, sai fora. Pronto. Aí Paulo falou, bom, vocês são fortes, o raciocínio de vocês está correto. Aí nesse momento, que Paulo fala assim, bom, mas se vocês são tão fortes assim, por que a igreja está do jeito que está? Vocês, os intelectuais, os racionais, que dizem assim, não, eu sou forte, eu não preciso, esse negócio que fica cheio de coisa arada aí, de religiosidade e tal, eu não estou, isso daí não é comigo não. Aí ele fala assim, tá, mas por que você está vivendo a vida que você está vivendo? Por que a igreja de Corinto está do jeito que está vivendo, se vocês são tão fortes assim? Então Paulo está querendo dizer o seguinte, eu acho que vocês não são tão fortes como vocês imaginam que são. E aí Paulo faz uma advertência, cuidado, hein, gente. Teve um povo lá no deserto, que tinham experimentado todos os milagres de Deus. Cara, eles viram nuvem que ia na frente, nuvem de dia, que ia na frente conduzindo o povo. Já pensou, você ter uma nuvem? Vai conduzir, anda por aqui, anda por ali e tal. Você gostaria de ter uma nuvem particular dessa, né? Aí, eu vi coluna de fogo de noite. Antes disso, a gente viu o mar se abrir. Antes disso, a gente viu os sinais lá contra Egito e Faraó. A gente viu cada coisa. A gente viu cada coisa acontecendo. E eles foram então, e agora vão para a terra prometida. Eles foram para a terra prometida. Mas sabe o que eles fizeram? Mesmo vendo tudo isso, mesmo sendo o povo escolhido de Deus, Paulo está falando assim, mesmo sendo o Israel de Deus, sabe o que eles fizeram? Eles cobiçaram coisas más. Por quê? Porque quando Deus fazia chover comida do céu, gente, e eles ficaram com saudade das coisas do Egito. Quando eles se enjoaram do maná, porque alguns, esse maná, eu não aguento mais, todo dia maná, Deus fez chover cordonizes. Eles podiam fazer churrasco de ave, podiam comer, mas eu estou com saudade do Egito e tal. Eles cobiçaram coisas más, cobiçaram as coisas do passado. Deus estava dando novo, mas eles ficavam pensando no passado, aquele tempo que era bom. Aí Paulo diz assim, olha, e com relação à prostituição, os caras, eles entraram na terra e se prostituíram com mulheres naquela terra. Eu falei, não entra no costume deles. Eles adoraram os deuses
mulheres e se prostituíram com ela. Então cometeram idolatria, se prostituíram. Isso sem falar que eles colocavam a mim à prova. Toda hora, os caras estavam pecando. Ah, Deus vai fazer, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus, nós queremos isso, Deus. Eles provaram a Deus. E por fim, eles ainda faziam continuamente o pecado da murmuração. Nesse contexto, que Paulo está avisando, ele para e fala sobre a tentação. Sabe por quê? A história do povo de Israel era um bom exemplo para Paulo usar com a igreja que não estava tratando certo com as tentações. Por isso que no versículo que antecede esse 10, 13, ele disse assim: quem pensa estar em pé, olha só, quem pensa, ou você que pensa que é forte, que pode fazer de tudo, que se você pensa que está em pé, cuide para que não caia. Isso aqui é uma advertência. Então é o seguinte, ó, desse pano de fundo, mas eu queria que você agora viesse comigo, ó. Esse culto de hoje é uma advertência. Sabe por quê? Ninguém, mas absolutamente ninguém que cometeu daqueles 5 pecados lá no deserto herdaram a terra prometida. Todos eles ficaram pelo caminho. O que eu quero dizer? Que você vai perder a salvação? Não. Mesmo porque eu não acho que seja essa a aplicação de Paulo. A aplicação é o seguinte: você não está percebendo que a tentação, ela não vem só para você cometer um erro. A tentação vem para destruir você. A tentação vem para destruir você. Por isso, Paulo vai dar aqui nesse versículo de uma maneira muito sucinta o caminho para que você vença a tentação. Você vai ganhar 3 discernimentos de Deus. E eu vejo assim, eu aprendi uma vez que uma diferença, eu vi um comentário sobre Tiago, que Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Então diz assim, olha, o comentarista dizendo, olha, conhecimento é aquilo que você ganha, que não sabia. Então, por exemplo, você não conhecia determinada regra, determinada lei da natureza, você não conhecia determinada coisa, você não tinha lido um livro, aí você lê, você não sabia de filosofia, e você fica conhecendo, você ganhou conhecimento. Tiago não diz que isso é sabedoria, porque sabedoria é saber ter vários conhecimentos, e aí como você usa esses conhecimentos, como você agrega, como é que você conecta um conhecimento ao outro. Isso é sabedoria. E discernimento? Discernimento é você pegar a sabedoria que você ganhou e aplicar na vida. Então Deus vai falar conosco a respeito de 3 discernimentos. Então vamos embora lá? Olha só. Primeiro discernimento é que a tentação é comum a todo ser humano. Diga comigo, a tentação é comum a todo ser humano. 2, Deus é fiel para socorrer, diga. E 3, o Espírito nos dá poder para vencer. É isso aí. Veja só agora, no primeiro ponto, a tentação é comum para todo mundo, gente. Ela é comum para mim, ela é comum para você. Tem gente que é mais tentado por dinheiro. Tem gente que não pode ver uma grana, né? E parece que é o lance que você fala assim, cara, esse cara já tem um monte de grana e ele continua na corrupção, ele continua fazendo o que é errado. Mas não entendo, cara, onde que ele quer chegar? Mas é a tentação, é a coceira do quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E se acontecer isso comigo, eu vou ter que ter dinheiro para isso, eu vou ter dinheiro para aquilo. Eu me lembro de um cara que ele estava meio no mundo da corrupção.
até conversava com ele e estava tentando trabalhar na vida dele assim. Ele falava para mim assim: não, cara, enquanto eu estiver aqui, eu vou ganhar bastante dinheiro e eu mesmo vou estudar direito, porque aí eu mesmo vou me defender, porque aqui, mano, não vou ter tanto processo. O lance do cara todo, ele sempre tinha uma desculpa para esse povo que está aí assim. Aí tem dinheiro, aí tem outros que são tentados pela fama, outros pelo sexo, outros pelo poder. Enfim, a gente podia fazer uma lista enorme, sim ou não? Qual é o seu ponto fraco? O importante é que você perceba que se você... algumas pessoas se enganam dizendo assim: não, eu aprendi como vencer a tentação. Não, sabe, eu não tenho errado tanto, eu não tenho caído tanto. Não, esse tipo de tentação ele não chega a mim. Tem algumas pessoas que acham assim: bom, agora eu estou orando bastante, muito, então eu não vou ser tentado. Tem gente que fala assim. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode passar fazendo jejum 40 dias e 40 noites, e ainda assim, quando acabar o jejum, você vai ser tentado. Sim ou não? Sim, porque você lembrou de uma passagem onde Jesus, depois de 40 dias que estava lá no deserto, se dedicando, e a Bíblia diz, depois nós vamos voltar a esse texto, que ele foi, ele estava cheio do Espírito Santo. O diabo veio para quê? Para tentar. Então, esquece esse negócio de que você não vai ser tentado. Primeira coisa. Ganhou discernimento aí? Então, olha, não se espante. A tentação que vem para você, a provação que vem para você, vem para todo mundo. Agora, cuidado com a presunção. Você está com a Bíblia aberta lá em 1 Coríntios 10, 13? Abre a Bíblia. Você acessou aí? Você está aí? Está aí acessado? Olha só. É que eu estou lá com ele, o texto lá, mas eu vou ver. O que diz 10, 13? Só a primeira parte. Não o quê? As tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Bacana, né? Ele leu o versículo inteiro. Você tem uma tradução diferente da dele? Qual que é a sua? Como é que começa? Não vos sobreveio nenhum. Sim, aqui. Então vamos estudar parte por parte desse versículo. Não vos sobreveio, né? Eu vou falar nisso. Você é de que célula? Eu sou da 59. 59? É legal lá? Se seu líder ver você falando esse... Mas você sabe o que é, cara? Célula não é um lugar perfeito. Nenhuma célula aqui é perfeita. Mas a célula é um lugar onde a gente está procurando se ajustar, ajudar um ao outro, não é verdade? É isso aí. Então, olha, não vos sobreveio... Gente, o que tem essa palavra não sobreveio? É a seguinte, cara. Depois você faz um rap com essa história. É legal, você faz uma música, mano. É o seguinte. O que é sobrevir? O que te vem à cabeça? Eu falo assim, sobreveio, o que significa isso para você? Chuta qualquer coisa. Quando eu falo assim, sobreveio, o que é? Eu acho que... Vier. Assim, exatamente, você falou. Como que é? Você falou assim, quando fala sobreveio, o que é? Não. O que te vem à cabeça, Zé, quando fala sobreveio? Vir em cima de alguma coisa, ou vir de repente. Isso aí, Zé. Caramba, hein? Vou aplaudir o Zé, mano. O cara é o cara, hein, mano? Você acha que ele é o cara, Gica? Demais, né? Caramba, eu conheço o Zé desde pequenininho.
Agora ele é pastor. Demais o pastor Zé, hein? É demais o Zé. Então, aí, gente, o pastor Zé falou isso aí, o pastor Zé Luiz. Pastor Zé é legal, né? Pastor Zé, bacana. Aí, sobreveio alguma coisa que vem assim, ó. Você não está percebendo? Vem sobre você. Presta atenção nesse lance. Isso é uma coisa, não vos sobreveio. Agora, o que ele quer dizer? Ele está dizendo assim, ó, fique atento com não tem nada a ver, eu posso resistir. Uma coisa é a tentação que sobrevém, e outra diferente é aquela que você se expõe. Por exemplo, pode ter um cara que ele está andando na rua, e de repente vem uma mulher assim, uma prostituta, e tenta seduzi-lo à prostituição. Não posso prostituir. E de repente a mulher aparece lá e fala algumas coisas para ele. O que Deus está dizendo? Se vier, eu vou dar força para você resistir. Isso é uma coisa. O presunçoso, sabe o que ele faz? Isso aí eu quero ver. Ninguém me convence a eu fazer sexo sem querer fazer sexo, mano. Pode ficar aí na minha frente, posso assistir filme de mulher pelada, que não vai acontecer nada. Aí eu indicaria um médico para você. Para ver como é que está a sua libido, que o negócio está feio. Mas você está se expondo à tentação. Então, Paulo está falando aqui, lembra quando eu dei o pano de fundo? Não dei só para dizer que, vou dar uma aula aqui sobre Coríntios. Não, nada disso. Mesmo porque não dá nem tempo. Mas é o seguinte, sabe o que acontece? Paulo está dizendo assim, ó, tem uns caras aí na igreja de Corinto, que eles acham que eles são bambambam, igualzinho o povo lá no deserto. E aí eles tentaram a Deus, fizeram o que quer, porque nós somos povo de Deus, Deus nos tirou do Egito e nós vamos chegar lá. Opa, cuidado, não seja presunçoso. Então eu não tenho que ficar com medo. Se acontecer isso, eu vou cair, meu Deus. Então vai. Meu Deus. Mas também eu não posso ser aquele assim, que nada, cara. Pode vir tentação, você acha que eu vou cair, meu? Pode vir em mim no papai aqui, ó. Papai vence tentação aí, ó. Ó. É isso que ele está advertindo. Ganhou esse discernimento? Discernimento, lembra sempre disso, cara. Lembra que Jesus está falando com você nesta noite, que a tentação é comum a todo mundo. Você não pode ter medo dela. Eu vou cair, porque tem gente que fica qualquer coisa que acontecer, já, essa é a hora, agora que eu vou cair. E tem gente que fala assim, nada, deixa comigo. Ganhou o primeiro discernimento, sim ou não? Amém? Então, o primeiro discernimento que a gente ganhou é que a tentação é comum a todo ser humano. Acontece com todo mundo. Fala assim, tentação acontece com todo mundo. Não é? Pinta para todo mundo a tentação. Não é com você que não vai acontecer. Todo mundo. O que você não pode fazer com ela é se espantar e ficar com medo da tentação, ela vai me vencer. E nem também ser presunçoso. Comigo não. Tem gente que fala assim, não, essa questão de dinheiro aí, eu já ouvi falar isso. Essa questão de dinheiro aí, eu não sou pegado não. Essa tentação não me pega. Aí o diabo fala, aí que tá beleza, ele não tá esperto com isso daí, ficou presunçoso ele, confia em si mesmo. Segundo discernimento é que Deus é fiel para socorrer. Ele não permite algo além das nossas forças. Então, aquilo que eu estava dizendo, não é aquela tentação que você vai atrás. Você foi atrás, porque quando você vai atrás, é porque você está dizendo, eu quero cair. Aí, nem sequer, se Deus te apresentar um livramento, você vai querer. Bom, essa questão do Deus não dá algo que você não pode suportar, é algo
bem simples de entender. Por exemplo, eu já sofri tentações que eu sofro tentação que talvez você não sofra, não passou por isso. Eu já vi pessoas, e agora ao contrário, contando para mim coisas que eu nunca passei. Eu falei, você foi tentado desse jeito? Meu Deus, e você resistiu? Sim. Por causa dele? Não, porque Deus dá livramento. Veja só que a palavra de Deus diz algo muito importante, por isso que eu estou pondo Deus, porque o texto, ele não diz assim, o texto não diz assim, não vos sobrevirá tentação maior do que você possa suportar, né? Mas como você é fiel, é isso que o texto diz? É isso que ele está dizendo aí? Não, o texto não diz assim como você é fiel, como você já é fiel, como você já manja como se livrar da tentação. O que o texto diz? Quem que é fiel? Mas Deus é o quê? Deus é fiel e não... Como é que é o lance? Deus é fiel e o quê? Não permitirá. Ó só. Cara, Deus é um pai presente, Ele não é um pai ausente. Porque tem hora que você sente assim falta de cuidado, né? Tem pais que abandonam seus filhos, até com medo de estabelecer limites muito grandes para os filhos, e fica naquela neura. Deus não é assim não. E muitas vezes, principalmente filhos de pais divorciados, que criam aquela culpa, né? Que o pai quer dar tudo, porque ele acha que causou uma dor, uma ferida muito grande. Por causa da sua própria ausência, ele quer dar tudo. Deus não é assim não. Deus é um pai presente. E a sua vida não está assim, tipo, à deriva. O barco não está à deriva. Você não está perdido. Deus está olhando para você. Está olhando. Ele está olhando. E tudo que acontece com você, até quando você está dormindo, Deus diz assim, o que acontece com ele é comigo. E se nós sabemos que temos um inimigo, que é o cão, o Satanás, se ele quiser ofender você e quiser trazer para você uma carga que ele sabe, eu vou mandar essa carga que essa aqui ele não aguenta, Deus fala assim, pode parar. Você acha que você manda assim nele? Não, senhor. A gente já pensou se o diabo pudesse tentar a gente do jeito que ele quisesse? Você acha que você seria tentado só à medida que você é tentado? Pensa bem, o diabo, um ser que quer ver você tombar, quer ver você cair, ele te tentaria minuto após minuto até você não aguentar mais, sim ou não? Se você soubesse que é mais forte que uma pessoa, uma luta com ela, você quer dar nocaute, é assim que os lutadores fazem. Mas só que Deus sabe quem nós somos e o que nós estamos preparados para enfrentar. Quando vem alguma coisa que está além das nossas forças, Ele não permitirá. Olha que legal. Não sou eu que sou o fiel e o bonzão, que sabe de Bíblia e que manja das coisas, que venço a tentação. Não sou eu quem sou o fiel. Deus é fiel e não permitirá que a gente passe por uma tentação maior do que as nossas próprias forças. Então, quem é fiel é Deus, amém? Então, lembra sempre disso na tentação, sabe por quê? Eu já vi gente que quando eu converso com elas assim, falam assim, poxa irmão, e daí? Pois é, pastor, eu caí. Mas pastor, sabe, também tem hora que é demais, está sabendo? Está ligado? É demais, tem hora que é demais. Demais, eu cheguei e começou a acontecer isso, começou a acontecer aquilo e tal. Isso é igual o cara, eu esses dias percebi que tem uma doença chamada, a mentira, mitomania, alguma coisa mitomania, e que tem que ser tratado com um psiquiatra, com a ajuda de um psicólogo. Mas você acredita que a pessoa que mente, por que ela mente? Há uma coisa por trás disso tudo. As pessoas estão ficando viciadas até em mentira, porque elas confiaram em si
mesmas. A maior parte das pessoas que estão viciadas em drogas, elas não começaram, eu vou me viciar em drogas e vou me arrebentar nisso daqui. O cara que começou a torcer para o Palmeiras, ele não sabia o que ele estava fazendo. Você entendeu? Aí depois ele ficou viciado. Só Jesus para libertar essa vida. Então, mas tem coisas assim, que a pessoa, ela acha que ela vai vencer, ela acha que ela tem, sabe o que é? Ela acha que ela dá conta. É igual o cara disse que foi, o cara hoje é livre, ele foi para Cristolândia e falou para o pastor lá, falou, não pastor, vocês estão enganados, crack não vicia do jeito que vocês estão falando não. Aí ele falou, como assim? Ele falou, eu peguei uma vez um cachimbo de crack, falou, vou ficar viciado, fumou uma vez e falou, não fiquei viciado. Aí para provar, eu fumei o segundo cachimbo, falei, não estou viciado. E para provar, eu fumei o terceiro cachimbo. E não existe esse lance, cara, de você achar que você encara. A mensagem de hoje toda vai estar focada na sua dependência de Deus para vencer a tentação. Israel caiu porque ele se afastou de Deus. Paulo estava falando, marquem o exemplo da história, vocês vão cair na mesma coisa, de presunçosos, nós somos fortes, nós sabemos que nós não vamos cair. Não, larga a mão disso. Então, Deus não vai dar uma tentação maior do que você possa resistir, mas não vá atrás da tentação, entendeu? Não fique colocando Deus à prova. Me livra, Ele que me livra. Não, Deus que livra, Ele que é fiel. Não vai te dar algo mais forte que você possa resistir. Mas lembra do outro ponto? Não seja presunçoso. A outra coisa, tem um texto aqui, uma palavra muito interessante. Você quer ver? Eu vou mostrar para você sobre esse lance da rota de fuga. Porque fala assim, o que o texto fala? Dá uma olhada aí para mim. O que o texto fala aí? Vocês estão comigo aqui. O que o texto fala? Ele diz assim, antes, porque Deus fala assim, Deus não vai dar uma prova maior do que você possa resistir. Antes, com a tentação, vai fazer o quê? Como? Dará, está escrito aí na Bíblia, dará também o escape. A palavra, eu vou pôr lá aqui na lousa eletrônica aqui, você quer ver? Só um pouquinho de cultura bíblica exegética. Olha lá, a palavra, porque eu já dei o contexto para você. A palavra ekbasis, que pode denotar um desfiladeiro. Isso aqui eu copiei de um livro de um cara que exegeta. A figura é de um exército nas montanhas e que escapa de uma situação insustentável por meio de uma passagem, uma rota de fuga. Você que entende conteúdo bíblico e a Bíblia faz parte do seu dia a dia, você está lembrando de José, né? Lembra quando José, a mulher insistiu com ele se deitar na cama com ela? E um dia ela agarrou ele assim, o que ele fez? Fugiu. Mais à frente, Paulo diz assim, fugir da idolatria, o texto lá é no imperativo, corre daí, sai fora, vaza enquanto é tempo, não fique daí nesse lugar, fuja. Só que, como aqui é assim, tipo, um exército está, nós estamos perdidos. Aí de repente eles olham de lado, olha aqui uma rota de fuga, saiu por ali. Meu irmão, minha irmã, quando você está naquele meio, que está rolando mentira, que está rolando corrupção, e a coisa está ficando feia, que se você não entrar no meio deles, você vai ser o alvo deles, porque Provérbio Salomão adverte assim, não repreenda. Primeiro ele fala para não repreender, depois ele fala para repreender, vai entender o Salomão, mas é assim, não repreenda o tolo. Sabe por quê? Um dos efeitos quando você repreende o tolo, ele junta uma turma para vir contra você. Então,
tipo de gente não se mete, não. Quando você vê, por exemplo, cara, tem gente que fala assim, puxa vida, eu não soube controlar a minha língua. Mas se você está fica lá no meio das conversinhas, está no meio da turma, fala mal dos outros, sai daí, cara. Sai daí. Para de conversinha. Sai do meio. Eu conheço testemunho de alguém que no seu trabalho, quando as pessoas vinham lá, contava piadinhas sujas, ela saía. Uma mulher, ela saía. Uma irmã, saía. Aí de tanto ela fazer isso, quando principalmente um cara que contava muita piada suja, a hora que via, ela ia contar, falava, ih, ela não gosta, ela é crente. E parava. Mas ela não ficou ali no meio, rota de fuga, cara, vaza dali. Sabe por quê? Se você está ali onde o meio te sugere sempre PEC, ganhe dinheiro fácil, ganhar dinheiro fácil, não vai surgir com o cara te oferecendo uma bolada para você entrar e de repente você ser réu do juiz Moro, cair na Lava Jato. Não. Você acha que a pessoa entrou na corrupção como? Pegando um negocinho aqui, outro ali, aí ele foi vendo crescer, foram vendo as oportunidades e cresceu. Cara, se você está vendo que alguma coisa está te falando, Deus vai te dar uma rota de fuga. Vaza daí, sai fora, não fique ali. É claro que Deus é fiel, é claro que Deus é poderoso, mas Ele também está avisando na palavra, sai fora. É muito claro, quando eu vi isso daqui, que Deus, com a tentação, vai nos dar o escape, ou seja, a rota de fuga. Está aprendendo, vai ganhando discernimento sobre tentação, como vencer. E terceiro e último, você pode vencer a tentação, porque Deus nos dá poder para vencer, e é o poder do Espírito Santo dele. De novo, eu vou pôr ali na tela um lance sobre a palavra que aparece aí, que nem sempre pode ser traduzida ao pé da letra. A palavra dunamai aparece 2 vezes nesse texto, e foi traduzida a primeira vez por forças, e a segunda vez possais. Você fala assim, ué, mas por que a palavra dunamis, né? No caso aqui, ela está escrito assim, literalmente, dunamai. A palavra dunamai, poder, dínamo, no português, dinamite, poder, um poder forte, grande. Então, dunamai significa poder, mas por que uma hora foi traduzido por forças e possais? E as 2 vezes a palavra está ligada que Deus vai dar forças, e aí ele diz que para que possais resistir. Nas 2 vezes dirigido ao ser humano. Deus, sendo fiel, nos capacita com poder para vencermos as tentações. Esse poder é do Espírito Santo. Qual que é a última parte? A última parte do versículo. O que ele diz? Logo depois dessa parte que estou falando, antes dará o escape, qual que é a última parte do versículo? Ele diz o quê? A irmã está ligada aqui. Lê de novo, lê aí. Para que possais suportar. Isso. Antes dará o escape, porque Deus não nos dará uma tentação maior que as nossas próprias forças. Mas antes dará o escape para que possais suportar. Então, você fica pensando assim, tá bom, Deus é fiel, eu dependo só de Deus. Então, filho, por que eu caio? Porque você já venceu todas as tentações pelas quais você passou? Se você falar que sim, nós vamos beatificar, você vai ser o primeiro santo evangélico. A gente vai pedir para o Papa te... Não, claro que nós já caímos em uma outra tentação, não é verdade? E por quê? Se é Deus quem não permite vir a tentação maior do que a gente pode suportar, se é Deus que é fiel,
Não sou eu na minha fidelidade. Deus é fiel. Porque uma vez eu vi um adesivo no carro, porque sempre o pessoal começou a escrever, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aí teve um segundo que escreveu assim, Deus é fiel, e você? Aí eu falei assim, bom, tem hora que eu sou fiel, tenho que ser sincero. Quando eu sou fiel? Quando eu estou cheio do Espírito. E quando eu sou infiel? Quando eu estou cheio de mim mesmo, mano. Porque eu posso conversar com você, e você pode vir conversar comigo, um dia eu posso te dar uma palavra do Espírito de Deus, outra vez você vem, cara, foi da carne, mesmo que seja bacana, entendeu? É assim que nós religiosos fazemos. Quando não está tudo bem, mas eu preciso manter a minha aparência de pastor, eu, coloco lá uma... Então, esse que é o negócio. Aí agora eu quero te contar a minha experiência que eu tive com Deus. Uma vez eu fiz um teste com os líderes, num retiro de líderes, o Zé estava lá. E a gente fez um teste. Qual é o seu maior temor? Eu não sei se o Zé se lembra, mas o maior temor que as pessoas tinham era de cair, de dar mau exemplo, de ser mau modelo. Parece que isso é um temor que segue os líderes, né? Cara, eu sou líder, rapaz, agora que responsa, E aí eu estava orando, semana, daí que saiu esse sermão assim, eu estava orando, e o texto era esse texto, que tem um devocionalzinho, aí eu acordo mais cedo, a princesa Tânia Mara, ela vai dar aula na escola, tem que entrar às 7, então tem que acordar mais cedo para orar com ela, porque é demais orar com a princesa Tânia Mara. Aí a gente ora, aí eu falo, agora lê o versículo do dia, ela clica no celular dela, no celular real, e aí ela lê um versículo, foi esse versículo, e eu estava com a cabeça no colo dela, na hora que ela estava lendo, eu falei, repete, ela repetiu, aí eu falei, repete, ela repetiu, eu falei, Deus está falando com a gente. Aí ela saiu dali, aí a gente tinha que tomar o café da manhã, tinha que ir para o trabalho, só que aí eu fiquei ali no quarto, eu comecei a orar, e eu falei, Deus, será que o Senhor está avisando? Contra a tentação, isso é uma advertência. Aí eu fiquei assim, Deus do céu, será que eu que vou cair em tentação? Porque mulher é desconfiada, né? Então, por que Deus está avisando isso para a gente? Né? Acho que essa mulher não é assim. Tá. Por que você... Rosinho... Aí, eu fiquei com aquele negócio. Cara, será que Deus está falando para mim que eu vou passar por uma tentação, que eu vou cair? Eu fiquei com medo. Ai, meu Deus, me livre de toda tentação. Senhor, o Senhor sabe, eu não posso sair, Deus. E se eu der escândalo? Olha o tanto de gente. Deus. Foi aí que Deus ministrou essa palavra, que agora estou passando para vocês. Sabe o que Deus falou para mim? Meu filho, não tema. Não é você que vence a tentação. Meu poder, você pode vencer as tentações. E não é você quem é fiel. Eu sou fiel. Então você está com medo de quê? Direto assim, o Espírito Santo foi direto. Eu falei, yes. E aí ele falou para mim assim, então meu filho, agora só que vem o caminho, olha, as tentações, aí que começou, que veio todas essas partes, aí eu fui ler, fui estudar, obviamente, tal. Mas, porque não é aquele negócio, tem gente assim que Deus traz uma palavra, e ele vai lá e prega, aí ele põe um monte de coisa dele, não. Aí eu fui estudar mais, sabe por quê? Tem gente que fala, os livros, as letras, essas letras aí negam o Espírito Santo de Deus. É nada, ele é preguiçoso e não quer ler. Aí ele acha que vai vir sempre uma luz do céu e vai pôr na boca dele. Não tem nada a ver. Aí eu fui e fiquei ali buscando Deus. E aí Deus falou comigo que não é na minha força que eu vou resistir às tentações. E aí ele falou isso que eu passei para vocês. Não, você não precisa ter medo, mas também não seja presunçoso. De que, não, então não precisa ter medo. Não.
Foi aí que ele falou comigo essas verdades. De que a tentação é normal para todo mundo. Não fica assim, espantado. Não, vai vir mesmo. Não seja presunçoso. Deus é fiel para nos dar livramento. Ele foi bem claro comigo. Eu sou fiel com você e te darei livramento. Vão vir as tentações, mas não é você que vence ou não vence tentação, e aí você fica pensando no seu nome, na sua reputação, e vai desviar um monte de gente. Não, o povo sou eu. E aí então, quando Deus ministra essas coisas ao coração, eu fiquei pensando assim, glória a Deus, fiquei ali orando. Aí eu peguei meu celular e fui pôr uma música de fundo. Aí a música de fundo era uma música do Paulo Baruch, que fala sobre perdão. E ele diz assim, que quando ele peca, ele encontra nos olhos de Deus perdão e compaixão. Todas as vezes que ele pecava, ele encontrava nos olhos de Deus perdão e compaixão. Agora presta atenção aqui, Nós estamos falando hoje sobre tentação e como vencer. Cuidado. Sabe por quê? A gente vai aprendendo algumas coisas na Bíblia e a Bíblia nos melhora. É verdade. A Bíblia nos melhora. Você está ficando melhor. Não por causa de você, mas por causa da palavra e do poder de Deus. Porque também não é só conhecimento. Os fariseus sabiam muito, os escribas também, e não faziam a vontade de Deus. Agora, quando Deus me falou isso, eu aprendi algo muito importante. Foi quando ele me levou no texto de Lucas capítulo 4. E Lucas capítulo 4, no primeiro versículo, ele disse que Jesus, cheio do Espírito Santo, meus olhos foram direto naquilo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Eu já vi algumas pessoas pregando, e eu acho que está certo, claro que está certo, que Jesus venceu a tentação porque ele sabia a palavra. O diabo falava uma coisa, ele falava, está escrito, até que o diabo usou também a Bíblia. Disse assim, bom, está escrito. Aí Jesus disse, contrapôs ele com a Bíblia, disse assim, mas está escrito, e ele venceu a tentação. Então, a gente é tentado a olhar aquele texto e falar assim, Jesus venceu a tentação porque ele conhecia a palavra de Deus. Sim e não. A gente precisa de poder e de autoridade. As duas coisas juntas. Eu preciso da autoridade da palavra e do poder do Espírito Santo. Aí Deus mostrou para mim, Jesus foi livre da tentação porque ele estava cheio do Espírito Santo? Não, ele foi tentado. Mas ele venceu a tentação. Não é que você cheio do Espírito não será tentado. Você cheio do Espírito Santo, você vencerá com mais facilidade a tentação. E por que a música do Paulo Baruch, você está falando, pastor? E por que a música do Paulo Baruch? Porque Deus falou para mim assim, quem que é fiel? Aí eu falei, o Senhor. Você venceu no poder de quem? Do Senhor, do seu Espírito. Ok? Ok. E quando alguém cai em tentação, o que é que você faz com essa pessoa? Você ajuda a chutar? Você é o que vai para o Facebook, você é o que vai para as redes sociais e está vendo, eu desconfiava desse cara desde o começo, eu sabia que ia virar nisso, olha aí o que ele fez. Deus falou para mim assim, se você tem um pecado e você chega até mim, o que eu faço com você? E por que você tem mania de quando alguém cai numa tentação, você tem aquela tentação de julgar e de condenar? Isso também é uma tentação. Quem cai
cair em tentação, não é para nós julgarmos. Ah, você viu, não prestou atenção na mensagem do pastor. Não é para nós julgarmos, é para nós termos o mesmo olhar que Jesus tem para nós quando nós erramos, de perdão e compaixão. Assim, você vence a tentação. Amém? Isso foi o que Deus falou comigo em um tempo a sós com Ele. Como você vai ser cheio do Espírito Santo se você não tem tempo para Deus? Você vai num corre-corre que, se parasse tudo, todo mundo veria que você está andando na sua própria força. Para vencer a tentação, é necessário ter intimidade com Deus. E o convite de tudo isso é: renda-se. Renda-se, porque Ele é tudo que você precisa. Amém? Renda-se, porque Ele é tudo que você precisa. Você não se basta não, meu irmão. Você tem umas coisas, mas cuidado com a sua presunção. Deus quem é fiel. Ele é quem dá o escape. É Ele quem tem o poder. É Ele quem lhe dá o poder. Sempre que há a presunção, o orgulho, a vaidade, surge o religioso, o moralista. Está vendo? Posso até fazer coisas erradas, mas eu não sou que nem ele ali, ó. Posso até fazer coisas erradas, mas não pisei na bola que nem você. Daí o cara está no outro, não está no caminho da liberdade. E talvez essa seja a própria maior tentação. Deixa eu dizer uma coisa. É isso que Paulo está querendo dizer para Coríntios. Sabe qual a maior tentação que vocês passam? De achar que vocês são uma coisa que vocês não são. E vocês se julgam ser algo que vocês, ou parecer algo que vocês na verdade não estão vivendo. Ao invés disso, vocês deveriam se render, esvaziar de si mesmo, para ser cheio do Espírito Santo. E esse é o para vocês vencerem a tentação. Vamos ficar em pé? Vamos. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. É isso. Eu me lanço aos teus braços. Eu me rendo a ti. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Isso é tudo que você precisa. Aos teus braços. Quando as tentações vêm, elas querem dizer, ó, você precisa disso. Você precisa dessa aventura. Você precisa ser mais do que você é. Então faça isso aí. Satisfaça-se. Você está com fome, a sua carne está pedindo, faça isso. Eis-me aqui, Jesus. Sim, diga isso para Jesus. Diga isso para Jesus. Eu quero ser restaurado por ti. Digo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Olha, tem uma advertência. Ouça a voz do Espírito. Há uma advertência nesse capítulo 10. A tentação nunca
pode te fazer cair e manter você caído, escravo da própria tentação. Jesus é a direção, Ele é o sol a te guiar, então sai de onde você está. Peça perdão para Deus, porque todas essas coisas passarão, mas Deus ama você e Ele jamais vai te deixar. Ele está convidando você, venha para a santidade, vença as tentações. Você pode, não fique aí com o seu pecado de estimação, não ache que isso é pequeno demais, isso vai roubar o seu futuro. Deus tem um amanhã preparado para você, e as tentações estão querendo roubar o seu futuro. Ele é fiel, Ele te ama, Ele não é um pai ausente. Se você estiver passando por uma coisa, Ele tem perdão. Ele está te oferecendo rota de fuga, Ele está te oferecendo poder para vocês vencer. Ele é o pai que te ama. Você caiu em alguma tentação e você está aí nessa armadilha, preso. Jesus é tudo que você precisa para sair daí, e Ele está olhando para você. Você pode se arrepender, você pode dizer não, você pode confessar isso para alguém em quem você confia. Você pode pedir ajuda para alguém. Enfim, Deus vai te mostrar, mas não ache que você não tem forças para vencer essa tentação. E quando ela vem, você cai. Talvez você não possa fazer isso sozinho. Deus está te trazendo agora à mente uma pessoa com quem você pode ajudar, confessar o seu pecado e dizer para ela: me ajuda. Não fique aí nesse lugar de prisão. Não fique. Tá, você caiu na armadilha, mas ela pode ser desfeita. Deus tem algo melhor para você.
Deus tem uma vida de santidade para você. Oh Deus, traz livramento, derrama aqui do teu perdão e da tua compaixão, e mostra o teu perdão e a tua compaixão, e mostra, Senhor, oh Deus, oh Espírito de Deus, ministra, vai além das palavras, age poderosamente, Espírito. Te agradecemos, ó Deus, 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 te agradecemos. Continue orando, continue orando. Poder do Espírito. É isso. Você pode vencer, porque você nasceu para ser mais que vencedor. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso daquele que é fiel e que cuida de você todo o tempo, que a graça do Filho, a graça redentora que tirou você da escravidão do pecado e te fez livre, que essa graça venha sobre você, porque ela é a que te faz livre. Que a comunhão e o poder do Espírito Santo, a unção, o poder do Espírito encha você, que você seja cheio do próprio Espírito, para viver uma vida segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, Ele é bom, aplauda bem forte o Senhor Jesus. Ele sempre tem resposta nas suas palavras, Ele sempre nos dá um caminho de vitória. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Abrace o seu irmão e diga para ele assim: você pode vencer as tentações. Fala para ele aí, fala para ele: você pode vencer as tentações. Serão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão.